ti, Senhor, rendemos graças porque o Senhor é muito bom. Nós te louvamos por esse dia, te agradecemos pelas suas misericórdias que se renovou mais uma manhã sobre as nossas vidas. Santo, santo é o Senhor, santo é o teu nome. O Senhor é maravilhoso e o único digno de ser louvado, de ser exaltado. Nos ensina, Senhor, a viver segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Nos ensina, Senhor, a andar nos teus caminhos, a entender os teus passos e segui-los, Pai. Faça a sua vontade sobre as nossas vidas, faça a sua vontade sobre o nosso querer. Que aprendamos, Pai, a viver segundo o teu querer. Vem, Espírito Santo, nesta manhã e governa sobre o nosso espírito, para que o nosso espírito governe a nossa alma e a nossa alma governe o nosso corpo. E para que possamos aprender a desfrutar de tudo que o Senhor tem preparado aqui para nós nesta terra. Dai-nos maturidade espiritual, Senhor, para que possamos ver o que o Senhor tem preparado, para que possamos viver o que o Senhor tem preparado para nós. Tem misericórdia, Senhor, das nossas vidas, quando decidimos não aprender mais de Ti e viver naquilo que já está tranquilo, que possamos desejar e ter intimidade contigo, Senhor, estar cada vez mais próximo do Senhor. Ministra aos nossos corações com a Tua palavra. Vem nesta manhã transbordar sobre as nossas vidas, para que possamos compreender tudo o que o Senhor quer e tudo o que o Senhor deseja para nós. E que tudo seja para a glória do Teu santo nome, para que o Senhor seja louvado, para que o Senhor seja engrandecido. Te louvamos, Senhor, te desejamos e te exaltamos pela Tua fidelidade, pelo Teu amor. Seja com a nossa nação, Senhor, que as Suas promessas sejam cumpridas, que as Suas promessas de avivamento transformem esta nação. Desperte a sua igreja, desperte o seu povo, para que eles entendam que eles não podem depender de um homem, e sim depender do Senhor. Para que o seu nome seja engrandecido, e para aqueles que não adoram sejam envergonhados, e comecem a entender quem é o Deus soberano. Seja com Israel, Senhor, traga paz para aquele lugar. Quebranta aqueles corações, transforma aquela nação. E transforma as nações com os pensamentos para Israel, Pai. Principalmente o povo cristão. Amolece aqueles corações para que reconheçam Jesus como Messias. Para que o seu nome seja louvado, para que o Senhor seja exaltado. Nos ajuda, Senhor, a entender verdadeiramente o desejo do seu coração. Nos ajude a entender estas palavras que vamos ler. Abençoa a vida de cada um aqui presente. Abençoe suas famílias. O Senhor conhece e sabe todas as dificuldades que temos, todas as lutas que estamos passando. Seja conosco, tenha misericórdia de nós. E somos gratos pela sua graça e pelo seu amor. A ti seja dada toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Amém. Bom dia. Tava falando, Lincoln, que você não tá com frio não, velho. Hoje eu tô empacotado. Então, tá um vento gelado cedinho hoje, né? Hoje tá meio friozinho. Vamos lá, Ezequiel 29. Vamos lá. Profecia contra o Egito. Essa vai ser a profecia contra a última cidade. No 10º ano, no 10º mês, aos 12 dias do mês, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, vire o seu rosto contra o faraó, rei do Egito, e profetize contra ele e contra todo o Egito. Fale e diga: assim diz o Senhor Deus: eis que estou contra você, faraó, rei do Egito, crocodilo enorme.
deitado no meio de seus rios, e que diz: o meu rio é meu, eu o fiz para mim mesmo. Eu porei anzóis e os seus queixos, e farei com que os peixes dos rios se apeguem às suas escamas. Vou tirá-lo do meio dos seus rios, juntamente com todos os peixes dos seus rios grudados em suas escamas. Vou lançá-lo no deserto, você e todos os peixes dos seus rios. Você cairá em campo aberto, não será reconhecido nem sepultado. Eu o darei como alimento aos animais selvagens e às aves do céu. E todos os moradores do Egito saberão que eu sou o Senhor. Porque os egípcios se tornaram um bordão de caniço para a casa de Israel. Quando os israelitas o pegaram com a mão, você rachou e lhes rasgou o ombro. Quando eles se apoiaram, você quebrou, fazendo tremer os lombos deles. Por isso, assim diz o Senhor Deus: eis que trarei sobre você a espada e eliminarei de você pessoas e animais. A terra do Egito se tornará uma desolação e deserto. Separarão separarão que eu e saberão que eu sou o Senhor, porque você disse: o rio é meu, eu o fiz. Eis que estou contra você e contra os seus rios. Farei da terra do Egito um deserto, uma completa desolação, desde Migdol até Sevene, até as fronteiras da Etiópia. Não passará por ela pé humano, nem pata de animal passará por ela, nem será habitada durante 40 anos. Porque tornarei a terra do Egito uma desolação, no meio de terras desoladas. As suas cidades, no meio das cidades desertas, se tornarão uma desolação durante 40 anos. Dispersarei os egípcios entre as nações e os espalharei por outras terras. Mas assim diz o Senhor Deus: ao fim de 40 anos, ajuntarei os egípcios do meio dos povos por onde foram espalhados. Restaurarei a sorte dos egípcios e os farei voltar à terra de Patros, a terra da sua origem, e serão ali um reino humilde. O Egito se tornará o mais humilde dos reinos, e, e nunca mais se exaltará sobre as nações. Eu os diminuirei para que não dominem sobre as nações. A casa de Israel nunca mais porá a sua confiança no Egito. Confiança essa que me traria à memória a iniquidade de Israel quando se voltava ao Egito em busca de socorro. Então eles saberão que eu sou o Senhor Deus. No 27º ano, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, o rei Nabucodonosor da Babilônia conduziu o seu exército num difícil ataque à cidade de Tiro. Todas as cabeças se tornaram calvas e todos os ombros ficaram esfolados, mas nem ele, nem o seu exército receberão qualquer recompensa pelo esforço que fizeram. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu darei a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a terra do Egito. Ele levará a sua multidão, tomará o seu despojo e roubará a sua presa. E isso será o pagamento para o seu exército. Como pagamento pelo seu esforço, eu lhe dei a terra do Egito, visto que eles trabalharam para mim, diz o Senhor Deus.
Naquele dia farei brotar o poder da casa de Israel, e a você, Ezequiel, permitirei que fale livremente no meio deles, e saberão que eu sou o Senhor Deus. Aqui a gente está vendo uma continuação, né, das profecias que Deus está fazendo nas cidades ao redor ali de Judá e naquela região toda ali. E a gente começa a perceber o poder que Deus deu a Nabucodonosor, rei da Babilônia, para conquistar. Então ele conquistou todo o Oriente ali. Então ele conquistou o Egito, conquistou Israel, conquistou todos os Tiro, todas as tribos, todas as nações que havia ali em volta, a Babilônia conquistou. Por isso que quando Daniel tem aquela visão da estátua, e um dos grandes reinos daquela estátua é a Babilônia, que a Babilônia ela conquistou um grande território. E é interessante que por um período ela sofreu uma grande derrota, os assírios. E aí quando eles recuaram, né, tiveram que recuar, e como eles levantaram um exército super poderoso para depois ir contra, né, os assírios. E é interessante que eles vão contra os assírios com a ajuda do Egito. Aí depois de um passar de um tempo, eles vão contra também o Egito e conquistam tudo aquilo. E a gente vê aqui Deus mostrando para o Egito que o Egito estava se achando poderoso demais, achando que eles tinham feito o rio ali, né? Que é a essência do Egito, né? Que é o rio Nilo. E Deus mostrando que é Ele quem faz todas as coisas, que Ele é soberano sobre tudo. E como Israel tinha, veio a palavra aqui, usando o Egito como muleta, né? Não, o Egito vai nos livrar do rei Nabucodonosor. E Deus destrói o Egito para mostrar que ele é Senhor e soberano e que o Egito não vai dar conta de ajudar Israel. Mas aí depois Deus promete trazer o Egito de volta, e mas não mais com um poder de nação ao ponto de querer conquistar qualquer outros povos, mas sim de apenas viver. E ali, nesse momento, Israel percebe que não pode mais depender do apoio do Egito. E aí, quando a gente vê Nabucodonosor destruindo tudo, a gente vai ver nos próximos dois, três capítulos ainda sobre o Egito. Mas é bem interessante. Eu estava estudando aqui e tem uma reflexão de Ezequiel 29 para os nossos dias, que eu achei bem interessante, que ela pode nos ensinar algumas coisas importantes. Em primeiro lugar, essa profecia nos lembra da soberania de Deus sobre todas as nações e governantes. Embora possam viver em um mundo incerto e turbulento, devemos lembrar que Deus está no controle e que tem um plano para todas as coisas. Além disso, a profecia nos alerta sobre a importância de não confiar na nossa própria força ou poder. O Egito foi punido por sua arrogância em pensar que poderia exaltar acima do Senhor. E nós também podemos cair na armadilha de pensar que somos autossuficientes e podemos fazer tudo por conta própria. Devemos lembrar que nossa verdadeira força vem de Deus e da obediência à sua vontade. E por fim, essa profecia nos lembra da importância da justiça e da punição pelo pecado, embora possa parecer que os injustos prosperam. Deus tem um tempo e uma maneira de trazer justiça e punir o pecado. Devemos lembrar que nossas ações têm consequências e que a justiça de Deus é infalível. E um resumo de Ezequiel 29 nos ensina sobre a soberania de Deus, a importância de não confiar em nossa própria força e a necessidade de justiça e punição pelo pecado. Essas lições são temporárias e ainda são relevantes para os nossos dias. Então,
precisamos estar atentos para a obediência do Senhor e a consequência das nossas escolhas. Ali a gente vê Ezequiel, Deus mostrando para Ezequiel, né, que quando o povo de Israel, de Jerusalém, Judá, resolveu confiar no Egito, caiu também, né? Então devemos aprender a confiar somente em Deus. Vamos para o 30? Valeu, 30. Um lamento pelo Egito. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, profetize e diga, assim diz o soberano, o Senhor. Clamem e digam, ai, aquele dia, pois o dia está próximo, o dia do Senhor está próximo. Será dia de nuvens, uma época de condenação para as nações. A espada virá contra o Egito e a angústia virá sobre a Etiópia. Quando os mortos caírem no Egito, sua riqueza lhe será tirada, e os seus alicerces serão despedaçados. A Etiópia e Fútil, Lude e toda a Arábia, a Líbia e o povo da terra da aliança cairão à espada, junto com o Egito. Assim diz o Senhor. Os aliados do Egito cairão, e a sua orgulhosa força fracassará. Desde Migdol até Sevene, eles cairão à espada. Palavra do soberano Senhor. Serão arrasados no meio de terras devastadas, e as suas cidades jazerão no meio de cidades em ruínas. E eles saberão que eu sou o Senhor. Quando eu incendiar o Egito e todos os que o apoiam forem esmagados, foram todos apoiam, foram esmagados. Naquele dia enviarei mensageiros em navios para assustar o povo da Etiópia e se sente seguro. A angústia se apoderará deles no dia da condenação do Egito, pois é certo que isso acontecerá. Assim diz o soberano Senhor, darei fim à população do Egito pelas mãos do rei Nabucodonosor da Babilônia. Ele é o seu exército, e a nação mais impiedosa será levado para destruir a terra. Eles empunharão a espada contra o Egito, e a terra se encherá de mortos. Eu secarei os resgotos do Nilo, e venderei a terra a homens maus, pela mão de estrangeiros. Deixarei arrasada a terra, e tudo o que nela há. Eu, o Senhor, falei. Assim diz o soberano, o Senhor. Destruirei
os ídolos e darei fim às imagens que há em Mênfis. Não haverá mais príncipe no Egito, e espalharei medo por toda a terra. Arrasarei o alto Egito, incendiarei Zoar, e infligirei castigo a Tebas. Derramarei a minha ira sobre Pelúcio, a, fa, a, fas- a fortaleza do Egito, e acabarei com a população de Tebas. Incendiarei o Egito. Pelúcio se encontrará de agonia, Tabas será levada pela tempestade. Mênfis estará em constante aflição. Os jovens de Heliópolis e de Busbates cairão à espada, e a população das cidades irá para o cativeiro. As trevas imperarão em pleno dia. Em Tafnes, quando eu quebrar o cerco do Egito. Ali sua força orgulhosa chegará ao fim, ficará coberta de nuvens, e os moradores dos seus povoados irão para o cativeiro. Assim eu darei castigo ao Egito, e todo ali saberão que eu sou o Senhor. No 7º dia do primeiro mês do 11º ano, a palavra do Senhor veio a mim: filho do homem, quebrei os braços do faraó, rei do Egito. Não foi enfaixado para sarar, nem lhe foi posta uma tala para fortalecê-lo o bastante para poder manejar a espada. Portanto, assim diz o soberano Senhor: estou contra o faraó, rei do Egito. Quebrarei os seus 2 braços. O bom é o que já foi quebrado, e farei a espada cair da sua mão. Dispersarei os egípcios entre as nações, e os espalharei entre os povos. Fortalecerei os braços do rei da Babilônia, e porei a minha espada nas mãos dele, mas quebrarei os braços do faraó, e este gemerá diante dele como um homem mortalmente ferido. Fortalecerei os braços do rei da Babilônia, mas os braços do faraó penderão sem firmeza, quando eu puser minha espada na mão do rei da Babilônia, e ele abradiz contra o Egito. Eles saberão
que eu sou o Senhor. Eu dispersarei os egípcios no meio das nações e os espalharei entre os povos. Então eles saberão que eu sou o Senhor. E é assim. Acabou com tudo mesmo. E é bem interessante, eu acho interessante bem no começo, né? Que ele fala, filho do homem, profetize e diga assim, gritem, ai, aquele dia, porque está perto o dia, sim, está perto o dia do Senhor. Será um dia de nuvens e tempo dos gentios. E a espada virá contra o Egito e tudo aquilo, então haverá toda essa destruição. E às vezes a gente pensa assim que então Deus estava do lado de Nabucodonosor para conquistar todos aqueles povos. Não. Uhum. Deus apoiava, Deus realmente estava ali usando o poder da Babilônia de Nabucodonosor para conquistar aqueles povos. Mas não significa que Deus era a favor de toda a maldade, de tudo que Nabucodonosor fazia. É, Mas lembra quando a gente vai lá em João 15 e fala que às vezes é necessário podar a videira para que ela cresça? ter novos frutos, né? De frutos bons, né? Após um castigo. Mas a poda é um castigo, né? Na verdade. Assim, vou ter que dar uma chibatada nesse pé de planta aqui para ver se ele faz alguma coisa Então é um diferente pouco, para me agradar. é Deus podando, é Deus Uhum. tratando, é Deus curando, é Deus restaurando, porque estava tudo muito perdido. É Deus cortando o mal, né? É isso aí. Na verdade, ele usou, né, Nabucodonosor, usou uma nação maldosa que tinha poder, né, sobre, sim, percebeu que, por assim, é o único que para acabar com essa perversidade que está aqui em outras nações, só esse aqui que está. E ele fortaleceu cada vez mais, né? Ele foi lá, venceu uma nação, uma cidade, aí ele pega toda a riqueza, os despojos que fica vivo, ele leva para virar escravo deles, aí ele vai ficando cada vez mais forte, aí pode Sim. atacar outras nações que tá perversas também. Então Deus só levantou aquele ali para arrumar, para podar, né? Para podar as outras nações, né? Meio que proteger os bons, né? Igual aquela história de Abrão lá com a Sodoma lá, né? Ele usou Nabucodonosor, que era uma nação maldosa, para podar onde tinha coisas boas ainda. Não é que tudo estava perdido, né? Tanto no Egito como em Israel. Aí levou as pessoas boas, manteve eles vivos para eles restaurar de novo. Aquele povo ali que estava sendo podado. Os ruins tinham que morrer mesmo, virar, cair no fogo. É, bem isso mesmo. Vamos pro 31? E aconteceu que no 10º ano, no 3º mês, no 1º dia do mês, que a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, dize a Faraó, rei do Egito, e a sua multidão: A quem é semelhante na tua grandeza? Eis que a Assíria era um cedro no Líbano, como ramo formoso, de sombrosa cobertura e de alta estatura, e o seu topo estava entre os ramos espessos. As águas o fizeram grande, o abismo fez-o crescer, e seus rios corriam por suas plantas, e ele enviava seus riachos a todas as árvores do campo. Por isso, na sua altura foi exaltada sobre todas as árvores do campo, e seus ramos se multiplicaram, e seus galhos se tornaram longos, por causa da quantidade de águas que o fazia crescer. Todas as aves do céu fizeram seus ninhos em seus ramos, e debaixo de seus galhos todos os animais do campo geraram seus filhotes, e debaixo da sua sombra habitaram todas as grandes nações.
Assim ele era formoso na sua grandeza, na extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto às grandes águas. Os cedros do jardim de Deus não o podiam esconder. As árvores de cipestre não eram como seus galhos, e as castanheiras não eram como seus galhos, e as castanheiras não eram como seus galhos, nem nenhuma árvore no jardim de Deus era como ele em sua beleza. Eu fiz o belo pela multidão de seus galhos, de maneira que todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus o invejavam. Portanto, assim diz o Senhor Deus, porquanto te elevaste em altura e brotou seu topo entre os galhos espessos, e seu coração se eleva em sua altura. E, portanto, entreguei na sua mão do poderoso dos pagãos, ele certamente tratará com ele. Eu o levei para fora por sua perversidade. E estranhos, os terríveis das nações, o cortaram fora e o deixaram. Sobre os montes e em todos os vales seus ramos estão caídos, e seus galhos estão quebrados por todos os rios da terra. E todas as pessoas da terra se retiraram da sua sombra e o deixaram. Sobre a sua ruína, todas as aves do céu permanecem e todos os animais do campo ficarão sobre seus galhos, ao fim de que nenhum de todas as árvores ao longo das águas se exalte por sua altura, nem eleve sua copa entre as nuvens, nem confie em si mesma por sua estatura todas as que bebem água, porque são todas entregues à morte, as partes baixas da terra, no meio dos filhos de homens, com aqueles que descem à cova. Assim diz o Senhor Deus, no dia em que ele desceu ao túmulo, eu causei em pranto, cobri o abismo por ele e retive suas correntes, e as grandes águas onde estava. E fiz com que o Líbano pranteasse por ele, e todas as árvores do campo desmaiassem por ele. Eu fiz as nações tremerem ao som de sua queda, quando lancei ao inferno com aqueles que desceram à cova, e todas as árvores do Éden, a escolha e o melhor do Líbano, todos aqueles que bebem água, serão consolados nas partes baixas da terra. Eles também desceram ao inferno com ele, os que foram mortos à espada, e os que foram seu braço, que habitavam debaixo de sua sombra no meio dos pagãos. A quem és tu, assim, semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do Éden? Todavia tu serás trazidos para baixo com as árvores do Éden, as partes baixas da terra. Jazerás no meio dos incircuncisos com aqueles que são mortos à espada. Este é Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor Deus. O meu tá assim, este é Faraó e toda a sua pompa. E todo o seu orgulho, todo o seu poder, achando que era poderoso, achando que era alguém, né? Meu tá, eis aí o faraó, eis aí o faraó, e todos os seus grandes povos. Palavra do Senhor, o Senhor, soberano Senhor. Ele achando que estava todo poderoso, né? Uhum. Tem uma reflexão aqui bem interessante que fala que, embora tenha sido escrito há séculos atrás, este capítulo ainda revela, nos dias de hoje, que vivemos um mundo onde a arrogância e o orgulho são muitas vezes incentivados e celebrados. Pessoas e nações se exaltam pensando que são superiores aos outros e que podem viver sem Deus. Mas a queda da Assíria é um lembrete de que o orgulho sempre leva à destruição, porque a Síria, lembra que ela foi protegida por Deus, Deus prometeu em 40 dias destruí-la, eles se arrependeram e Deus tratou eles, e eles cresceram com isso, e depois eles vieram o orgulho, a queda e perderam novamente, né? Sem nos exaltarmos assim dos outros
E esquecermos de Deus é o centro de tudo. Podemos acabar sendo destruídos também quando a gente esquece do Senhor e acha que podemos fazer todas as coisas. Além disso, a queda da Síria também nos lembra de que Deus é o único verdadeiro Deus e que devemos colocar nossa confiança somente nele. Muitas vezes, colocamos nossa confiança nas coisas que não são dele, como dinheiro, poder, fama e outras pessoas. Mas apenas Deus é digno de nossa confiança e adoração. Isso vem à minha mente que eu estava pensando agora há pouco que porque está falando sobre governos, né? E como é necessário entender que Deus é o governante, Deus é o soberano. Eu estava até lendo para a Márcia ontem que eles estão, por exemplo, estão querendo julgar o Bolsonaro para que ele fique 8 anos sem poder ser eleito, inelegível. Tipo assim, é uma injustiça? É. Mas é interessante para o povo de Deus começar a entender que o poder não está no homem, que não é um homem que vai restaurar, que não é um homem que vai curar, que não é um homem que vai fazer as coisas acontecerem, e sim Deus. E sim quem Deus quiser. E eu tenho uma visão assim que às vezes a gente fica, pô, Deus, por que colocou esse governo que está fazendo isso? A gente está vendo aqui agora. Deus usa até os malvados para tratar os seus. Então, eu vejo que o povo de Deus estava tão descansado, se entregando na mão do governo que estava, ao ponto de esquecer de lembrar que é Deus quem faz as coisas, que Deus tinha o colocado lá. Então, às vezes, é necessário que o homem caia, é necessário que venha um governo perverso, para que o povo de Deus acorde e comece a clamar e buscar quem realmente importa, quem realmente é digno de adoração, quem realmente é digno de confiança, que é o nosso Deus, e não o homem. O homem é falho, o homem cai, o homem tem suas dificuldades. Então, vejo que com todo isso que a gente vê acontecendo aqui com o Egito e todos os povos ali em redor de Jerusalém, até próprio Judá, eles caíram porque confiaram no homem. E Deus usa outro homem para destruí-los. Olha que loucura. Por que, Éder? Aí eu volto lá em Gênesis 1, 26. Ao Senhor dá poder de governo e domínio sobre todas as coisas ao homem. Pensa só, Deus podia vir com todo o seu poder e força e fazer essa destruição sem precisar usar nenhuma nação. Mas ele, lá em Gênesis 1, 26, ele dá o domínio e o governo aos homens. Então os homens têm autoridade sobre a terra. Então Deus usa e levanta uma nação para governar e destruir e castigar. Então muitas vezes a gente fica assim, nossa, Deus está fazendo coisas ruins. Não, não está, é o homem que está fazendo. Ah, Deus está fazendo coisas, ele vai transformar as nações. Ele vai, desde que o homem se levante e comece a clamar a ele e adorá-lo e buscá-lo. Então ele derrama do seu poder sobre as nações para haver também transformação e cura. Mas a gente vê, quando a gente lê Juízes, a gente percebe isso, que quando o povo se esquece de Deus, eles caem. Quando o povo clama a Deus, eles se levantam. Então lembre, nós temos o governo. E quando nós temos o governo, aí cabe a nossa humildade de clamar ao único rei que é governante sobre todas as coisas, para que ele venha com os seus exércitos e nos ajude a vencer a batalha. Ele conclui aqui falando que, portanto, devemos ser humildes e confiar em Deus em todos os aspectos. Aqui eu tenho um comentário bem interessante, falando assim, o orgulho é sorrateiro. Ele pode se disfarçar de algo que soe mais aceitável, como autossuficiência, independência ou autoconfiança. O orgulho penetra o coração e antes que você se dê conta, pode estar levando a tomar decisões sem pedir, em primeiro lugar, orientação a Deus.
O orgulho a torna autossuficiente em vez de dependente de Deus e pode persuadi-lo a justificar seus pecados. O orgulho leva a pensar que Deus não sabe o que é melhor, mas sim você. O orgulho lhe diz que todos os seus feitos foram obras suas. Quando o seu orgulho tentar se impor, lembre-se de que só existe um Deus e ele não é você. O preço do orgulho é a autodestruição. É isso que você está falando, né? A humanidade, nós, né? Queremos confiar no homem, né? Nossa. É que a gente precisa aprender, é a fé, né? É o esquema de você aprender a tratar a fé. Quando temos fé, que é crer sem ver, as coisas mudam. E aí eu volto na tecla, e isso vem com maturidade, isso vem com busca, isso vem com intimidade. E quando a gente não tem essa fé, essa busca, essa intimidade no Deus verdadeiro, a gente acaba tendo a confiança no físico. A gente quer confiar no que a gente está vendo. A gente quer confiar no que está acontecendo. Por exemplo, quantos cristãos não votaram no governo que aí está hoje e hoje está se arrependendo das coisas que estão acontecendo? Mas foi o preço que foi escolhido. A gente, caraca, é o que a gente vê em Judá. Judá confiou no Egito e caiu por sua confiança no Egito. Porque, ó, a história conta que Nabucodonosor já tinha ido em Judá e já tinha feito uma proposta para o rei de Judá da época para que eles pagassem um tributo. Então, eles foram conquistados, não haveria destruição desde que eles pagassem um tributo para a Babilônia. Só que esse rei daquela época confiou no Egito, que o Egito viria e os livraria. Traiu Nabucodonosor confiando no Egito. Então Nabucodonosor veio e destruiu Jerusalém. Então, quando deixamos a nossa confiança em Deus e voltamos a nossa confiança no homem, achando que tal homem vai nos ajudar, ou que tal homem, caraca, ou que aquele homem que algum tempo atrás nos escravizou e nos fez mal, saiu e aqui a gente quer trazer ele de volta, a gente cai. Conseguiram entender a analogia? Nossa. Que pesado, caraca. Que é o que vivemos hoje, cara. O povo de Judá foi o quê? Foi escravizado pelo Egito e eles queriam ajuda do Egito. E aí a gente Acontece isso? É Deus cegando as pessoas? O que você acha sobre isso? não acho que é Deus cegando, não. Eu acho que é as pessoas mesmo sendo enganadas pela sua mente, cauterizada pela mentira. Tá. Por elas mesmas, né, cara? É aquela velha história, quando uma mentira é contada várias vezes, ela se torna uma verdade. Uhum. Eu estava conversando no domingo, depois do fim do encontro que a gente estava fazendo, e o rapaz falou um negócio bem interessante. Lembra da Casa de Papel? La Casa de Papel? Qual que era o sentido da La Casa de Papel? Eu não assisti. Então, mas lá é a história de bandidos que vão roubar um banco, só que a história faz você torcer pelo bandido. Lá a gente fica fã dos Do caras que bandido. Dos fica caras que... torcendo para os caras conseguirem roubar o banco. É impressionante Entendeu? como é que aquilo lá contamina o ser humano. É mais ou E aí, menos o que hoje você faz? Você o tem que acontece hoje. um bandido que vai salvar tudo. E aí, É. o que aconteceu? Isso foi tão incontido na mente das pessoas que parece bobeira, mas lá no fundo todo mundo... Teve gente que acreditou que um bandido ia resolver tudo. Uhum. E aí a gente faz o quê? Coloca como governante um bandido, achando que ele ia resolver tudo. E agora a gente está vendo, né? Como que ele está resolvendo. Então precisamos ser humildes e precisamos buscar a Deus e ter a certeza de que Deus é o Senhor. Precisamos honrar o governo que está aí, mas sempre buscando ao Senhor e colocando na mão dele todo o poder, toda a autoridade, toda a vontade sobre as nossas vidas.
Vamos para o 32 para a gente poder encerrar essa parte do Egito? Lamentação sobre Faraó, rei do Egito. No 12º ano, no 12º mês, no primeiro dia do mês, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, faça uma lamentação sobre Faraó, rei do Egito, e diga-lhes: você foi comparado a um leão entre as nações, mas não passa de um crocodilo nas águas, agitando as águas, turvando-as com os pés, sujando os rios. Assim diz o Senhor Deus: estenderei sobre você a minha rede no meio de muitos povos, que o puxarão para fora da minha rede. Eu o deixarei no chão, eu o lançarei em campo aberto. Trarei sobre você todas as aves do céu, e os animais de toda a terra se fartarão da sua carne. Porei as suas carnes sobre os montes e encherei os vales com o seu cadáver. Com o seu sangue que se derrama, regarei a terra até os montes. Ela travou para mim ou para todo mundo? Travou o meu. Para mim está aberto. Bem, Você travou, Beth. E agora? agora sim. A última palavra sua que eu vi foi montes. Onde será que é montes, meu pai? Versículo 5. Porei as suas carnes sobre os montes e encherei os vales com o seu cadáver. Com o seu sangue que se derrama, regarei a terra até os montes, e deles se encherão os ribeiros. Quando eu extinguir, cobrirei os céus, e farei escurecer as estrelas. Encobrirei o sol com uma nuvem, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Por sua causa, vestirei de preto todos os brilhantes luzeiros do céu, e trarei trevas sobre o seu país, diz o Senhor Deus, misericórdia. Afligirei o coração de muitos povos quando se levar às nações, às terras que você não conheceu, a notícia da sua destruição. Farei com que muitos povos fiquem espantados a seu respeito, e os seus extremam de medo, quando eu brandir a minha espada diante deles. No dia em que você cair, eles ficarão tremendo sem parar, com medo de perder a vida. Pois assim diz o Senhor Deus: a espada do rei da Babilônia virá contra você. Farei com que a multidão do seu povo caia, a espada de valentes guerreiros, que são todos os mais terríveis das nações. Eles acabarão com o orgulho do Egito, e todo o seu povo será destruído. Destruirei todos os seus animais junto às muitas águas, que nunca mais serão turfadas por pés humanos e por cascos de animais. Então farei assentar as suas águas e farei correr os rios como azeite, diz o Senhor Deus. Quando eu tornar o Egito em desolação e a terra for destruída de tudo que enchia, e quando eu destruir todos os que nela habitam, então saberão que eu sou o Senhor. Essa é a lamentação que se fará, que farão as filhas das nações sobre o Egito, e todo o seu povo se lamentará, diz o Senhor Deus. O Egito desce ao mundo dos mortos. No 10º, quando você acha que está terrível, começa a piorar. 18. Filho do homem. Não, 17. No 12º ano, aos 15 dias do primeiro mês, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, pranteie sobre a multidão do Egito e faça descer, ela e as filhas das nações poderosas, as profundezas da terra, juntamente com os que descem a cova. Diga o seguinte: você pensa que supera os outros em beleza? Pois agora desça e deite-se com os incircuncisos. No meio deles que foram mortos à espada, eles cairão. Ele foi entregue à espada.
Arrastem o Egito e toda a sua multidão, do mundo dos mortos, os mais poderosos dos valentes, juntamente com os que socorrem, lhe dirão. Eles desceram, já jazem eles, os incircuncisos, mortos a espadas. Ali está a Síria com todo o seu exército. Ao redor dela, todos os seus túmulos. Todos eles foram mortos, caíram à espada. Os seus túmulos foram postos nas extremidades da cova, e todo o exército da Síria se encontra ao redor do seu túmulo. Foram mortos, caíram à espada todos esses que tinham causado espanto na terra dos viventes. Ali está Elão com todo o seu exército ao redor do seu túmulo. Todos foram mortos, caíram à espada. Desceram incircuncisos profundezas da terra, esses que causaram terror na terra dos viventes. Levaram sua vergonha com os que desceram a cova no meio dos mortos, lhe puseram um leito entre todo o seu exército. Ao redor dele estão os seus túmulos. Travou? Não. 25. No meio dos mortos lhe puseram um leito entre todo o seu exército. Todos os mortos. Espera que eu perdi aqui. 25. No meio dos mortos lhe puseram um leito entre todo o seu exército. Ao redor dele estão os seus túmulos. Todos esses incircuncisos foram mortos à espada, porque causaram terror na terra dos viventes e levaram a sua vergonha com os que desceram a cova. Foram postos no meio dos que foram mortos. Ali estão Meseque e Tubal com todo o seu exército. Ao redor deles estão os seus túmulos. Todos eles são incircuncisos e foram mortos à espada, porque causaram terror na terra dos viventes. E estão com os valentes dos tempos antigos, que dentre os incircuncisos foram mortos e desceram ao mundo dos mortos, com as suas próprias armas de guerra e com a espada debaixo da cabeça. A iniquidade deles está sobre os seus ossos, porque eram o terror dos heróis na terra dos viventes. Também você, Egito, será quebrado no meio dos incircuncisos, e jazerá com os que foram mortos à espada. Ali está Edom, os seus reis e todos os seus príncipes, que, apesar do seu poder, jazem com os que foram mortos à espada. Estes jazem com os circuncisos e com os que desceram a cova. Ali estão os príncipes do norte, todos eles e todos os sidônios, que desceram com os que foram mortos, envergonhados com o terror causado pelo seu poder. Eles fazem circunciso com os que foram mortos à espada e levam a sua vergonha com os que desceram a cova. Faraó os verá e se consolará sobre toda a sua multidão. Sim, o próprio Faraó e todo o seu exército foram mortos à espada, diz o Senhor Deus. Porque também eu pus o meu espanto na terra dos viventes. Por isso ele jazerá no meio dos circuncisos com os que foram mortos à espada. Faraó e todo o seu povo, diz o Senhor. E assim a gente termina, né, o castigo de Deus sobre a nação do Egito ali, naquele momento. Nabucodonosor está conquistando tudo, né? E a gente vê o que a gente já leu, né? O orgulho precede a queda. Então o faraó, com todo o seu poder, com todo o seu orgulho, foi vencido. E isso causou não destruição só a ele, né? Mas a todas as nações que nele confiavam. Interessante que o orgulho, ele é tão... ele confunde muito a pessoa, né? Ele traz a autossuficiência, né? A pessoa não precisa de ninguém. O orgulho, ele sobe num tanto, assim, que é difícil depois tirar. Só uma queda para reverter. Convence, né? E é interessante como derruba, né? Como se você parar para pensar e começar a visualizar, não cai só quem é orgulhoso, mas também aqueles que estão ao redor e depende desse cara que é orgulhoso, dessa nação que é orgulhosa. Vai junto, cai todo mundo junto.
E aí a gente pode ver como Deus trata isso, né? Como que Deus faz com isso. Então precisamos realmente sermos humildes e buscar no Senhor essa humildade, buscar no Senhor essa transformação, para que em nossa vida não haja queda, né? E sim haja cura, né? E transformação no Senhor. E ela é tão perigosa que ela cega, né? A pessoa não consegue ver. Se você chegar num orgulhoso, falar algo semelhante assim, nossa, perigoso de guerra. Só que a gente precisa lembrar da justiça do Senhor, né? O tempo todo. E que ele vai julgar o pecado, ele vai julgar essa arrogância, ele vai julgar esse orgulho, porque a justiça dele vem, não importa o tempo, não importa quando. E aí a gente pode voltar e pensar assim, que o povo de Israel, o povo de Jerusalém, lembra da passagem do cão voltando a comer o vômito? Era o povo de Judá voltando a querer confiar no Egito. E o Egito, com sua soberba, sua arrogância, achando que podia resolver a situação, e caiu. Então, quando nós confiamos no homem, quando a gente confia, às vezes, até naqueles que já nos traiu, precisamos repensar e voltar a confiar em Deus. Lembrar de que Deus é Deus, e um Deus de misericórdia, de amor, e que perdoa os pecados, mas que mesmo assim os julga, e também oferece salvação a todos que creem e se arrependem. Mas precisamos buscá-lo, precisamos ser humildes, precisamos muitas vezes nos humilhar para que esse orgulho e essa arrogância não domine o nosso coração, não domine as nossas vontades, ao ponto de esquecermos de que é o Senhor que é soberano sobre as nossas vidas. E que se a gente quiser governar e dominar sobre a nossa própria vida e sobre as coisas que Deus tem colocado em nossas mãos, precisamos saber e colocar Ele como o Senhor de todas as coisas. É igual o Senhor como um rei de um reino. Tem outros reis, e quando esses reis dependem desse rei soberano, há prosperidade. E quando esses reis se rebelam contra o rei soberano, há destruição. Então precisamos pensar assim: a gente vai viver dependendo do rei soberano para que possamos prosperar segundo a sua vontade? Ou vamos ser rebeldes e nos rebelar contra ele? Então virá o julgo, a justiça e toda a destruição. O grande dia do Senhor e a ira do Senhor virá. Esses dias, ontem eu li um negócio que eu achei bem massa. Você pode acreditar ou não. Eu respeito o que você acredita, mas Jesus está voltando. Você acreditando ou não. Então precisamos estar prontos, precisamos estar atentos, precisamos buscar intimidade, precisamos buscar compreender o que realmente o Senhor quer de nós. Qual é a nossa missão para este tempo? O que o Senhor está falando ao seu coração, o que você tem ouvido e por que não estamos fazendo? Então, não sejamos como o Faraó, arrogante e orgulhoso porque achando que tinha uma nação poderosa, porque tem um rio que sustenta toda a sua nação e acaba descobrindo que no final de tudo é Deus quem manda em tudo. E às vezes você não vai ver Deus se levantando contra você, mas vai ver pessoas que vai te dar uma rasteira, que vai te derrubar, que vai fazer coisas que você não gosta. Você vai falar: Deus, por que o Senhor permitiu? Ele vai falar: por que você se esqueceu de mim? Então precisamos buscar verdadeiramente ao Senhor e deixar que Ele julgue tudo. Muito bom, hein? Fechou, gente? 6:05. Aí amanhã a gente já sai dos castigos das nações
e a gente vai ver o dever do verdadeiro atalaia. Quando a gente acha que vai ficar bom, fica ruim. Quando você vê que vai ficar bom, pior. Ai, quando você acha que tá tranquilo, aí, ó, agora Deus vai te mostrar qual que é a sua responsabilidade. Fácil não. É muito bom, na verdade. Precisamos entender que aqui é só uma passagem. Fechou, gente? Fechou. Pode orar, Beth, pela gente? Paizinho querido, muito obrigada por essa palavra, por esse momento, por esses amigos, verdadeiros amigos que tu me proporcionaste. Porque os que nos aproximam de ti, esses são os nossos amigos. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai, porque é tão difícil sair, levantar e eles estão aqui firmes e fortes, um ajudando ao outro, trazendo um pouquinho do seu entendimento, e aqui nós vamos somando para vencer as nossas lutas diárias. Obrigada, Pai. Que possamos não esquecer de nada do que estudamos, que fique grudado em nosso coração, na nossa mente, na nossa boca, no nosso viver. Quebra todo orgulho, Pai, que isso não seja para engrandecer-nos, mas é para engrandecer o seu santo nome. Sim. Desperta mais pessoas para estar conosco. Essa é a nossa oração. Dai-nos um dia de graça, de paz, de visão espiritual. E que possamos estar espalhando o teu amor. Porque só no Senhor que devemos confiar. É só no Senhor. Não em nós. Nada. Não somos nada sem ti, nada. Te amamos, Pai. Para sempre. Fica conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém.